Então, Jesus não disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, aos seus discípulos. Hoje, em um dos trechos mais lidos, principalmente no meio pentecostal, é o trecho que está em Marcos, capítulo 16, do versículo 9 até o 20. Vamos ler só alguns versículos que são motivo do nosso vídeo. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à destra de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Amém. Eu vou repetir só esse último verso aqui. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando as palavras com sinais que se seguiram. Bom, aqui no versículo 20, dá a entender, em todo o capítulo 16, 19 ao 20, que Jesus, depois de ter ressuscitado, ele comissionou, os 11 apóstolos, a realmente uma missão de ir por todo mundo e pregar o evangelho. E me parece, no meu modo de ler, no meu modo de compreender, que no versículo 20 existe o cumprimento, que eles realmente, esses 11 discípulos ou apóstolos, eles realmente cumpriram a ordem de Jesus, E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Então aqui está bem nítido que houve um cumprimento, pelo menos aí esse versículo dá a entender que eles foram comissionados, a pregar por todo mundo, e houve um cumprimento da parte deles, como está no versículo 20. Marcos 16, do versículo 9 ao 20. A pergunta é: pertence realmente à Bíblia esses versículos? Bom, a igreja, principalmente a igreja ortodoxa, sempre respondeu sim, por séculos, Muitos na igreja ainda o fazem, até hoje, Tanto a igreja católica como a igreja evangélica, eles acreditam piamente, e são os versículos realmente bem lidos, dentro da igreja e recitado nos púlpitos aí com maior veemência. Mas em 1800, os estudiosos questionaram a originalidade desses 12 versos. Muitos estudiosos hoje tomam como certo que o Evangelho de Marcos originalmente não continha essas passagens. Seu estilo e vocabulário parecem um tanto anormais. E a transição de Marcos 16:8 para Marcos 16:9 é mais uma não transição. Não vemos a continuidade do assunto, ou seja, há uma quebra brusca do assunto, dando a entender que se trata de um acréscimo posterior. Além disso, os dois manuscritos mais antigos de Marcos 16, que é o Codex Sinaiticus, de cerca de 325 da nossa era cristã, e o Codex Vaticano, eles não contêm esses versos. Eu sei de uma coisa, quer dizer que os versos 19 e 20 do livro de Marcos não existem no original, no seu capítulo 16, pode causar uma discussão acadêmica quase que infinita entre os prós e os contras. Então nós vamos examinar se os fatos contidos nesses versículos se são verídicos sobre uma nova ótica. Vamos lá então. E disse-lhes: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Bom, a gente lendo esses versículos, me remete a pensar que o Salvador comissionou os 11 discípulos para irem pregar a todo mundo. E no verso 20, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Amém. Então parece, na ótica que ele está escrito,
parece realmente que eles cumpriram a ordem do Salvador, né? E foram realmente pregar para o mundo inteiro. Mas eu queria dizer o seguinte, da minha ótica, não. Eles não existe essa ordem e nem eles obedeceram essa ordem. Vamos ver então. Então, se tem alguém ou um dos apóstolos que realmente evangelizou o mundo inteiro, foi Paulo. Porém, ele não estava supostamente entre os 11 apóstolos, né, ali comissionados. E no mais, nem apóstolo ele era considerado, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, né? Você vê em todo o livro de Atos dos Apóstolos, né? Se fecharam com 12 apóstolos, né? E deram a esses apóstolos credenciais ao qual Paulo, pelo livro de Atos, não pôde cumprir. Então, ele não pôde cumprir as credenciais de apóstolo, então justamente ele não é considerado como apóstolo perante o livro de Atos, né? Mas veja, Paulo realmente, ele pregou o seu evangelho para o mundo inteiro. Vamos ler então. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Romanos, capítulo 1, versículo 8. Mas digo, porventura não viram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Romanos, capítulo 10, versículo 18. E por causa da esperança que vos está reservada nos céus, do qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Colossenses, capítulo 1, versículos 5 e 6. Então, realmente, quem evangelizou o mundo inteiro foi justamente Paulo, e não os 11, como está mencionado em Marcos 16, 20. Vou repetir. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Parece, né, realmente, né, que o versículo 20 está confirmando que eles saíram para evangelizar o mundo inteiro, né? Porém, somente Paulo é que saiu para evangelizar o mundo inteiro, né? É isso que nós vamos ver a seguir. E o evangelho que Paulo pregava é o que está escrito em Colossenses, capítulo 1, versículo 5. Conhecestes a graça de Deus em verdade. Então, Paulo pregava o quê? O evangelho da graça. Veja bem, o que nós temos relatado, né, é que, na realidade, os chamados apóstolos não saíram dos arredores de Jerusalém. E eles só pregavam para judeus, pois eles não criam na salvação dos gentios. Veja, vou ler um versículo em Gálatas 2,9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então veja bem, Paulo, ele pregou no mundo inteiro, no mundo gentil, né, no mundo chamado bárbaro, né, que desconhecia as leis judaicas, desconhecia o Deus judaico. E Tiago, né, Cefas, que é Pedro e João, aqui em Gálatas 2,9, né, dá a entender que eles ficaram, né, nos arredores de Jerusalém, pregando somente para o pessoal da circuncisão, ou seja, pregando somente para judeu. Em Gálatas 2,14 diz assim: mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeus, por que obriga os judeus a viverem como judeus? Ou perdão, como é que obrigas os gentios a viverem como judeus? Veja bem, quando Paulo realmente, depois de 14 anos, volta a Jerusalém, né, ele vê Pedro, Cefas e João. E ele realmente, ele descobre uma coisa muito ruim, né, porém interessante. Eles estavam pregando um evangelho da circuncisão, ou seja, um evangelho, né,
envolto em judaísmo. E Pedro foi repreendido cara a cara por Paulo, porque Paulo repreendeu ele porque ele é digno de repreensão, porque Paulo notou que Pedro estava pregando o evangelho, não o evangelho da graça, mas sim o evangelho da circuncisão, ou seja, um evangelho envolto em leis, né? Envolto em lei judaica, envolto em judaísmo, né? Então eles estavam pregando que o cristianismo era uma sequência do judaísmo, né? Então tudo que realmente Pedro, ou seja, tudo que realmente Paulo nunca pregou isso, né? Em Gálatas 1:6, maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então Paulo até repreende, né? Em Gálatas, né, que eles realmente estavam passando para outro evangelho. Mas que outro evangelho é esse? É justamente o evangelho que Tiago, Pedro e João estavam pregando, da circuncisão, que é o evangelho envolto em judaísmo, né? Eles até pregavam que a pessoa tinha que circuncidar para realmente ser salvo, né? E uma confirmação disso está em Tiago, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersa saúde. Então Tiago é um dos que só andava atrás de judeu, né? Ele só pregava o evangelho da circuncisão somente para judeu. Então dá para você ver que os apóstolos ficaram em Jerusalém pregando para judeus, e o único que saiu para evangelizar o mundo foi Paulo, porque eles não acreditavam que os gentios teriam salvação. É lógico que seria impossível, né, pregar a lei para os gentios. Porém, o evangelho de Paulo ele era bem diferente do evangelho de Pedro, Tiago e João pregavam. E olha que Paulo até alerta, né? E esse alerta de Paulo está em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então ele está alertando lá o pessoal lá de Gálatas, que já estavam sendo persuadidos, né, a seguir um outro evangelho. Você veja que Paulo diz à igreja de Galácia que eles estão abraçando um outro evangelho, que não era o seu, que ele pregava, o da graça, da incircuncisão. Perguntaria, qual seria esse outro evangelho? Vocês já pensaram que evangelho seria esse? Porque veja bem, está bem explícito, né, que existem dois evangelhos, o da incircuncisão e o da circuncisão. Está em Gálatas. O evangelho da incircuncisão era o evangelho da graça, pregado por Paulo, né, um evangelho gnóstico, por assim dizer, e o da circuncisão era o evangelho da lei, pregado por Pedro, Tiago e João. Veja como Tiago e Pedro defendem a lei. Abaixo eu vou colocar os versículos deles defendendo a lei. Tiago e Pedro defendendo a lei. Irmãos, não faleis maus uns aos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei. Se julga a lei, e se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Tiago 4:11. Explicitamente, Tiago está defendendo a lei aqui, né? Assim também a fé não é por obras, é morta em si mesmo. Ele está dizendo, né, que a fé sem obras, ela é morta. E qual obras que ele está falando aqui, né, que ele se refere? Justamente as obras da lei. Agora vou ler 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2. Para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. Então, Pedro, ele defende muito a palavra dos santos profetas, né? Dos mandamentos, da lei, né? Então, justamente esse é o evangelho da circuncisão, esse é o evangelho que Paulo estava alertando,
né, a sua igreja na Galácia, que eles já estavam querendo partir para um outro evangelho, né? É justamente o evangelho da circuncisão pregado por Pedro, Tiago e João. Enquanto Pedro, Tiago e João defendem a lei, olha o que diz Paulo. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Se nenhuma carne vai ser justificada pela obra da lei, então ela serve para quê? Para nada, não é verdade? Se não há justificação por nenhuma obra da lei, então, se não há justificação, ela não serve para nada. Isso está escrito em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Gálatas 3, 12. Então, se você quer seguir a lei, paciência, você viverá por ela, e por ela você será julgado. Mas quem está em Cristo Jesus, no Evangelho da Graça, nenhuma condenação há. Na realidade, se existem dois evangelhos, o de Paulo e o da Graça e dos 12 apóstolos, qual que você está seguindo? Paulo considerava o judaísmo como esterco. As considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 4 ao 8. Para Paulo, o evangelho da circuncisão é esterco, pois é um remendo novo em pano velho, coisa condenada por Jesus. Mateus 9, versículo 14 até o 17. Paulo, ele repreendeu Pedro na cara a cara, por causa desse evangelho sem valor, pois não retrata a verdade. Gálatas, capítulo 2, versículos 7 ao 14. É a verdade, pela sua palavra porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Sobre a lei de Jeová disse, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6, 14. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que servimos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Romanos 7, 6. Falando dos 10 mandamentos, assim Paulo se expressou. Cristo nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, cravado em pedra, veio em glória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 ao 8. O evangelho da circuncisão é também o da lei, e a lei traz com elas as terríveis maldições. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Deus nos livre. Deus, o Pai de Jesus, nos livre desse evangelho das maldições, da condenação e da morte. O evangelho revelado por Paulo é o evangelho da graça, que liberta da lei, do velho concerto, das trevas, da escravidão, da morte, coisas impostas por Jeová, o Deus que não perdoa ninguém, pois é mau e vingativo. O próprio Jesus disse, temei aquele que pode lançar seu corpo e a alma no inferno. A esse vocês temam. Então quem não estiver em Cristo Jesus vai ter que estar sendo julgado pela lei. E a lei não tem misericórdia, né? Ai de vocês, né? Se caírem realmente nas garras, né? Desse Deus que é mau, né? Então, só para a gente fazer um resumo, né? Todo mundo, todo meio evangélico, todo meio católico, quer seja acadêmico, né? Ou indouto, né? Todo mundo pensa que Paulo evangelizou o mundo com o mesmo evangelho que Pedro. Ou seja, tanto Pedro como Paulo evangelizavam baseados no mesmo evangelho. Talvez pense isso por causa da afirmação abaixo. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim
com eficácia para os gentios. Gálatas, capítulo 2, versículo 8. Mas eu quero que vocês entendam isso. Isso daí já não está bem explícito que não está no original, né? Porque ele está entre parênteses. Tudo que está entre parênteses é uma tentativa do tradutor de melhorar o entendimento do versículo anterior. Então, na ótica ortodoxa, né? E na ótica que os interpoladores dessa Bíblia, que eles queriam passar uma mensagem ortodoxa, uma mensagem judaica cristã, uma mensagem da circuncisão, então eles adentraram essas palavras, né, entre parênteses, para justamente botar na mente de todo mundo que é o mesmo. É o mesmo evangelho, tanto de Pedro como de Paulo. Mas isso eu quero frisar, está em parênteses. Isso aqui é uma armadilha, uma arapuca aqui da ICAR, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, que é quem realmente compilou essa Bíblia, e ela quer que firmar da consistência a doutrina que eles pregam, que é a doutrina judaica cristã. Bom, aí eu questionaria, né? Se tanto Pedro como Paulo pregavam o mesmo evangelho, por que Pedro repreendeu cara a cara Pedro? Por que Paulo repreendeu cara a cara Pedro? Mas quando eu vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade, vou repetir. Mas quando vi, aí são palavras de Paulo, quando eu vi que eles não andavam bem e direitamente, retamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Em suma, o que a história religiosa não comenta é que as igrejas que Paulo fundou, elas nunca se uniram às igrejas de Pedro, pois tinham dois evangelhos totalmente diferentes. Porém, na morte de de Paulo, as igrejas da circuncisão começaram a adentrar, né, nas igrejas de Paulo, e fizeram lá no futuro, depois da morte de Paulo, conseguiram, através da persuasão, através disso e daquilo, fazer uma única igreja, que na realidade, no princípio, nunca existiu, e elas nunca